Tudo bem, pessoal? Voltei aí. Tudo certo? Como é que vocês estão aí? Como é que estão sendo? Como é que tá sendo aí? Noite fria, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos para mais um vídeo aí. Esse vídeo de história agora, tá? História do Brasil. Vamos falar um pouquinho, continuar falando, né? Sobre o processo de colonização do Brasil, Brasil colônia. Aí a gente viu nos vídeos anteriores, a gente falou um pouquinho do processo de colonização, como que se deu a colonização. De 1500 até 1530 não havia tido uma colonização efetiva. A colonização efetiva ela só vai começar a se fazer, certo, a partir de 1530, quando os portugueses decidem de fato colonizar o Brasil. E aí a gente tem que ter por base a exploração do açúcar, a plantação, plantio da cana-de-açúcar no Nordeste, plantio e posterior refino desse açúcar e o envio do açúcar para a Europa. Então essa era a parte mais importante, a gente não pode esquecer, do Império Português. Tá? Então aqui no Brasil a parte que mais importava era o Nordeste e a produção do açúcar. Então o açúcar era enviado para a Europa sob o comando, sob o controle daquele sistema que eu já falei, já mencionei nos vídeos anteriores, que a gente conhece aí como mercantilismo. Tá? Cujo objetivo principal era a exploração da colônia. Então, pacto colonial, protecionismo, metalismo, todas essas ideias que eu falei aí nos vídeos passados aí. Então vamos lá, pessoal, vamos desenvolver aí. Lembrando, pessoal, que as outras partes do Brasil também, de certa forma, serviam de exploração, eram usadas como exploração. Então, relembrando, o norte, as drogas do sertão, Centro-Oeste era uma região um pouco mais inóspita, né? Ficava ali, é uma região ocupada ali por nações, por nativos. São Paulo, comércio de indígenas, produção de mandioca, de milho. Sul, aí século XVII vai se dar a colonização do Sul, vai ter um vídeo que eu vou falar sobre isso. Lembra ali no litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, a pesca, a caça e a pesca de baleias. Servia de matéria-prima para várias coisas, inclusive a banha da baleia, a gordura servia para a construção de casebres e os ossos para corcelês, que eram enviados. Os ossos eram enviados para a Europa como matéria-prima, né, e feitos corcelês para as mulheres. E no recôncavo baiano, lá no Nordeste, a exploração do tabaco, por conta do hábito gradativo que os europeus foram adquirindo de fumar. Certo? Então é justamente essa ideia, esse contexto aí. Pessoal, então vamos voltar lá para o Nordeste, vamos analisar ali um pouquinho o Nordeste. Lembrando, pessoal, que quem fazia a distribuição e o refino do açúcar eram os holandeses. Certo? Então os holandeses, de maioria aí calvinistas, né, protestantes, eles vinham para cá, os seus barcos vinham para cá, pegavam o açúcar, levavam esse açúcar para a Europa, para o posto de Rotterdam, e distribuíam ali por toda a Europa grande parte desse açúcar tirado, né? Tinha uma parceria aí muito intensa com os portugueses, e os holandeses ganhavam muito dinheiro. Tá? Nesse momento aí existiam muitas companhias de comércio, e a companhia de comércio que cuidava desses assuntos era a Viking, né? Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Então elas olhavam ali e elas monopolizavam esse comércio, pagando um certo aluguel, uma certa quantia para os portugueses, que eram os donos da colônia, aqui do Brasil. Tudo bem? Bom, então tendo isso como pano de fundo, vamos analisar propriamente, pessoal, esse período aí que entrou para a história, que a maior parte aí dos livros fala, livros didáticos, cai sempre em prova, que é o período das invasões holandesas. Certo? Então vamos falar um pouquinho dessas invasões holandesas. Por que aconteceu isso aí? É necessário fazer essa reflexão, tá? Pessoal, esse período das invasões holandesas, eles ocorrem por quê? Quais são as causas desse período? As causas desse período estão relacionadas com uma disputa pelo trono. Ou a causa foram uma disputa pelo trono, teve a origem numa disputa pelo trono, tá? Bom, como assim?
Portugal, um dos últimos reis aí da dinastia de Avis, o Dom Sebastião, por volta aí de 1570, 1575, se eu não me engano, ele tinha ido para o norte da África. Ele era um rei cruzadista, ele tinha ido para o norte da África, lembrando que reis cruzadistas são aqueles reis que querem acabar com os muçulmanos, né? E por volta aí desse período, 1578, se eu não me engano, ele vai para o norte da África, está ali na região do Marrocos, lutar contra esses muçulmanos que dominavam ali grande parte ali do norte da África. E numa dessas batalhas que o rei português está lá, o Dom Sebastião, ele acaba morrendo. E o trono português ele fica vago. Como o Dom Sebastião não tinha herdeiros para ocupar o trono vai passar para um sobrinho dele, que é um cardeal. O cardeal tem 80 anos, vai morrer e o trono vai ficar vago. Por linhagem materna, tá, existia muito essas coisas, né, entre os reinos, essas alianças aconteciam muito por linhagens, né, paternas e maternas. O trono vai ser assumido pelo Filipe II, que é o rei da Espanha, o trono português. Ele vai ser assumido pelo Filipe II. O Filipe II, rei da Espanha, nada mais é do que filho do Carlos V, imperador do Império Austríaco, Habsburgo, que por situações Então entenderam isso. Então o trono português fica vago, é assumido na sequência, só voltando, pelo sobrinho dele, o cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique morre porque é velho, quem assume o trono é o Filipe II, porque a mãe do Filipe II era neta de um rei português. Essa é a ideia. Então o que vai acontecer? O trono português fica sob controle do Filipe II, que era o rei espanhol. O Filipe II era filho do grande imperador dos Habsburgo, que é o Carlos V. Carlos V, lembrando, os Habsburgo, essa dinastia Habsburgo, eles têm territórios por grande parte ali da Europa. E a região dos Países Baixos ali, a Bélgica e a Holanda, Luxemburgo também, fazia parte desse Império Habsburgo nas mãos do Carlos V. O que vai acontecer? O Carlos V vai ceder essa região, tá? Para quem? Para o Filipe II, que é o filho dele. Só que o que vai acontecer? Vai ter um problema aí. Por quê? Porque o Carlos V, ou melhor, o Filipe II, ele é católico e aquela região cedida pelo Carlos V, que é pai do Filipe II, é uma região protestante, principalmente a Holanda, os Países Baixos, são calvinistas. E aí vai dar um embate, vai acontecer uma guerra entre Holanda e Espanha. A Holanda vai vencer essa guerra, só que em retaliação, e lembrando que Portugal agora está sendo administrado pelo Filipe II, é o período que a gente conhece aí como União Ibérica, tá? Portugal fica sob o comando da Espanha. Então, em retaliação, o Filipe II vai impedir o comércio que os holandeses faziam com os portugueses, trazendo o açúcar do Brasil e levando esse açúcar para a Europa. Entenderam aí as causas aí desse conflito? Essas são as causas. Então, por conta disso, o que vai acontecer? As causas da invasão holandesa é essa. Então, por conta de serem tirados do processo de pegar o açúcar lá, aqui no Brasil, e levar esse açúcar para a Europa, por conta dessa questão de trono, o que vai acontecer? Os holandeses acabam invadindo a região do Nordeste ali do Brasil. Tá? Então, em 1624, se eu não me engano, eles já haviam tentado invadir o Nordeste, foram barrados, não conseguiram invadir o Nordeste. Em 1628, os holandeses eles pegam uma incursão de um navio que estava saindo ali do Caribe em direção, cheio de ouro e prata, indo para a Europa, um navio espanhol. Então, até um pirata, né, importante holandês chamado Piet Hein vai pegar esse navio em 1628 e vai pegar grande parte do ouro e prata,
para financiar uma segunda invasão ao Nordeste que vai acontecer em 1630. Certo? Então, bom, é isso. Tá? Então ele vai financiar essa invasão em 1630 aí, com relação ao Nordeste. Tudo bem, beleza? Entenderam? E aí que tá. Passam então, depois de ter pego esse dinheiro, esse ouro, financia então uma segunda invasão que vai acontecer em 1630, certo? Então é isso, os holandeses invadem o Nordeste. De 1630 até 1634 vai haver uma extrema convulsão social. Os holandeses vão chegar e vão encontrar uma resistência dos portugueses. Tá? Então imaginam os holandeses chegando então com seus navios, encontrando essa resistência, tá, dos portugueses, que são expulsos para o interior de Pernambuco, e resistem bravamente ali no Arraial do Bom Jesus. Depois de guerras e conflitos, tanto os portugueses e os holandeses percebem que a situação é uma situação difícil, uma situação complicada, e a partir de 1634 eles entram numa trégua, certo? Uma trégua. Então, de 1634 até 1637 a gente chama de segunda fase. Então, a primeira fase, invasão de fato, 1630, 1634, guerras entre holandeses e portugueses. De 1634 até 1637 vai haver uma acomodação. Os holandeses percebem que guerrear não leva ninguém a nada. Então, eles fazem um acordo com os portugueses, inclusive financiam os engenhos que haviam sido destruídos durante essa guerra, para que os portugueses possam recuperar esses engenhos, produzir o açúcar, tá? E o açúcar ser então distribuído lá na Europa pelos holandeses. Então, se destaca nessa fase aí de acomodação um conde holandês de origem nobre, né, o Maurício de Nassau, que vai implementar uma série de melhorias no Recife, no Porto de Recife, vai trazer artistas, né, o Franz Post, o Albert Ecaute, para retratar as belezas do Brasil, de Pernambuco, geógrafos, né, para fazer o contorno de toda a costa ali do Recife, tá? Então traz artistas para cá, geógrafos, geólogos, engenheiros, arquitetos. Ele transforma a cidade do Recife bastante. E ele transforma, né, cria um observatório aqui, né, libera para sinagogas, tá? Então é um governo bastante liberal que o Nassau ele propõe aqui no Recife. Diferente do que os holandeses faziam com as outras colônias. Tá? Então, esse governo que se estabeleceu aqui no Recife era um governo extremamente flexível, vamos falar assim. O Nassau era uma pessoa que era o Nassau era esse conde que dirigia a Companhia das Índias Ocidentais que eu falei para vocês, que era aquela companhia que organizava todo esse comércio. Ele dirigia, ele era o diretor. Tá? Em outras partes ali da Ásia, que existiam colônias holandesas, a situação não era tão flexível assim não. Os holandeses eram mais duros, certo? Então aqui no Brasil e ali em Pernambuco, né, no Recife, foi uma característica mais diferenciada, tá? Mostrando um pouco dessa flexibilidade aí do Nassau. Ele era amigo de padre, certo? Então apesar da Holanda conquistar aquela região, ele nunca foi duro com relação a essas questões morais, certo? Então favoreceu empréstimos, tá? Para os proprietários reconstruírem os engenhos, trouxe artistas, tudo isso que eu já estou falando para você. Só que o que vai acontecer? Pessoal, o Nassau então ele fica aí de 34 até 37, 1634 até 1637, e a partir de então, de 37, se eu não me engano, de 1637, ele vai ser tirado da direção da Companhia das Índias Ocidentais. Tá? E vai se iniciar, pessoal, a terceira fase, que é o período de expulsão dos holandeses do Nordeste. Quando os holandeses de fato são expulsos ali da região do Nordeste, tá? Por conta desses... Nassau foi tirado do poder e aí essa nova direção passou a cobrar os empréstimos a juros que haviam sido feitos aos proprietários. Tá? Por exemplo, os portugueses que já estavam de saco cheio dessa colonização holandesa, que haviam tentado comprar o Nordeste antes
do Nassau, da Holanda, né? Mas a Holanda não quis vender. Tá? Então os portugueses tinham essa coisa de poxa, né? Os holandeses ocuparam, dominaram, invadiram um lugar que foi inicialmente nosso, né? Conquistado por nós. Então existia esse ressentimento por parte não só dos colonos, mas dos portugueses em si, né? Que comandavam o exército português, o Império Português. Então existia isso. E a situação ela ficou insustentável, né, quando a partir de 37, que é a terceira fase, como estava falando, a expulsão, quando os holandeses passam a cobrar aqueles empréstimos. E aí vai haver uma mobilização de grande parte aí da sociedade em prol para a expulsão dos holandeses daquela região. Tá? Então eles vão ser expulsos daquela região ali do Nordeste. Tá? Então, proprietários de engenhos, né, latifundiários, né, o Vidal de Negreiros, por exemplo, ele vai atuar nesse sentido, o João Fernandes Vieira, que são proprietários, né, o Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira, vão se formar apoiando esses proprietários, grupos, né, de negros, de índios, tá? O Terço dos Henriques, por exemplo, que era uma milícia negra que apoiou os proprietários para a expulsão dos holandeses. Tá? O Felipe Camarão, um indígena também, que ajudou, apoiou os portugueses aí na expulsão dos holandeses. Tá? Então é isso, a partir desse momento da terceira fase, os holandeses então vão ter que picar a mula daqui, vão ser expulsos, tá? Ali do Nordeste. Ali, certo? Um dos quadros aí que ficou registrado esse fato, né? Essa foi a Batalha dos Guararapes, um quadro importante, tá? Que retrata a famosa Batalha de Guararapes, que aconteceu ali entre 1648 e 1649, uma batalha onde todos esses setores que eu falei para vocês, esses grupos da sociedade, eles se juntam para expulsar os holandeses, Batalha dos Guararapes, tá? E então os holandeses são expulsos dali e não conseguem segurar a onda, não conseguem segurar o exército português, tá? Que recebeu apoio do Rio de Janeiro e de outras províncias do Nordeste, tá? Não conseguem segurar por conta dos holandeses estarem em guerra contra os ingleses, né? Uma guerra que começa ali em 1652, se eu não me engano, certo? Bom, em 1654, tá, depois dessa batalha aí sangrenta, dessas batalhas sangrentas nas quais muitas delas os holandeses levaram a melhor, mas na maior parte delas os portugueses, né, e com essa mobilização maior, ganharam dos holandeses. Essas batalhas ganhas pelos portugueses foram primordiais na expulsão dos holandeses, tiveram consequência a expulsão dos holandeses, tá? E aí, pessoal, a gente tem que levar em conta o que ficou disso, certo? O que ficou dessa batalha. É uma reflexão que eu vou fazer para vocês bem rápido, porque já está dando aí 18 minutos, já deu 18 minutos, tá? É o seguinte, é o sentimento nativista desenvolvido pelos holandeses e que ficou bastante aparente nesse momento aí, nesse contexto, e que veio à tona nesse contexto aí de expulsão dos holandeses, tá? O sentimento pernambucano, a identidade do colono com relação no caso aí, a Pernambuco, né, aquela região. Por quê? Porque, e até a independência, os holandeses muitas vezes eles se colocaram, né, contra o domínio português, tá? Então, mostrando aí que tinha acontecido alguma coisa, e justamente é o impulso, esse sentimento nativista de amor à terra, tá? Um outro sentimento ou um outro um outro sentimento, né, acontece após aí a independência, que é esse mesmo sentimento nativista, só que não é mais para a independência de Portugal, mas é um sentimento de afirmação dos holandeses perante um cenário dominado pelo Rio de Janeiro, tá? Que vai se tornar o ponto de destaque do Brasil até então, né? Que é o Rio de Janeiro. Então os holandeses pós-independência vão ser muito incisivos aí na autonomia perante o Rio de Janeiro, na afirmação da autonomia perante o Império, tá? Tudo bem, pessoal? Deu quase 20 minutos aí, uma aula legal, então interessante. Tá? Na próxima aula eu faço essa reflexão sobre as consequências da saída dos holandeses do Nordeste e o processo histórico que veio na sequência, tá? Obrigado, pessoal, boa noite aí, fiquem bem e nos vemos. Vocês me veem nos próximos vídeos. Tchau, tchau, valeu, comenta o vídeo, beleza, que é importante. Dá joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí, pessoal, para o canal sempre crescer e para a gente conseguir colocar mais vídeos para vocês aí, beleza? Tchau, pessoal. Um abração, fiquem bem, curtam a noite aí que tá um friozinho legal, tá?
Valeu, toma aquele chocolate quente que vai ser da hora. Tchau, pessoal. Obrigado.